Então vamos ler Gênesis, capítulo 16. Amém. Glória a Deus. Leva-me além, meu Pai, meu Deus, Senhor Jesus, nosso Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Deus misericordioso, Ele nos leva muito além daquilo que nós podemos imaginar. Ele tem planos muito maiores do que nós podemos imaginar. Deus nos ama e nos quer bem. Amém. Gênesis 16. Aleluia. Glória a Deus. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, e Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher. E Abraão, seu marido, depois de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concedeu. Porém, vendo que concedera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: minha ofensa é por tua causa. Minha serva pus eu em teus braços, e vendo ela, agora que concedeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, ao qual chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será um homem valente, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós temos a passagem onde Agar, serva de Sarai, esposa de Abrão, ela acaba tendo um filho. A promessa de Deus para Abrão depois se tornou Abraão, e Sarai, Sara. Deus mudou o nome deles posteriormente. Então, chamado de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Aleluia. Através de Abraão, todas as pessoas que creem no nosso Senhor Jesus Cristo são abençoadas. Amém? Você é abençoado?
Amém? Glória a Deus, você é abençoado porque você também é descendente de Abraão. Amém? Aleluia. Deus escolheu Abraão, tirou ele lá do meio da idolatria e falou com ele. Abraão nunca tinha ouvido falar em Deus, mas Deus falou com ele e disse: você será fecundo, através de você farei uma grande nação. Mas qual era o problema para o homem? Abraão tinha 75 anos. Abraão já tinha 75 anos, não tinha filhos, e Deus disse que ele teria filhos através dele, que teria uma grande nação. A sua esposa, Sara, tinha mais ou menos 65. Então, já não tinha mais idade para ter filhos. Só que Abraão, ele creu. Ele creu, acreditou na promessa que Deus fez para ele. Deus falou para ele: sai da sua tenda, olha para o céu, vê se você consegue contar as estrelas. Esse será o número de filhos que você terá. Glória a Deus. Amém. Você consegue contar as areia do mar? Será o tanto de filhos que você terá. Só que Abraão tinha um servo, Eliezer. Então ele pensou que seria através dele que iria surgir esses filhos. Só que Deus falou para ele: não, esse filho sairá de você mesmo, é da sua descendência. Glória a Deus. Aleluia. Abraão, ele creu, acreditou e ficou esperando o que Deus iria fazer com ele. Aí o que aconteceu? A sua esposa Sara não tinha filhos, porque Deus fechou a sua madre. Ela não tinha filhos, ela não podia engravidar. Aí ela pensou, eu nessa idade eu vou ter filhos ainda? Aí o que ela fez? Tentou dar um jeito de resolver essa situação. Foi quando ela pensou: eu tenho uma serva, que é uma escrava, que provavelmente essa escrava também tinha sido dada a ela na época que eles tinham ido para o Egito. Então essa serva era de Sara. Agar seria dada a Abraão para que tivesse filhos através dela. Então naquela época, quando a mulher não podia ter filhos, ela poderia dar a sua escrava, a sua serva, para que tivesse filho no lugar dela. Então aquele filho que ela tivesse é como se fosse dela. Então o que ela fez? Ela falou assim: não, eu vou lá, eu dou a minha serva para Abraão e ele vai ter um filho por mim, através dela. E aí o que Abraão fez? Então ela disse para Abraão: eis que o Senhor me tem pedido de dar a luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Se o próprio Abraão já tinha ouvido a voz de Deus, Deus falou para ele, prometeu que iria fazer. O que ele tinha que ter feito? Ouvido quem? A voz de Deus, não a voz da esposa. Então muitas vezes nós preferimos ouvir a voz do homem do que a voz de Deus. Deus está falando: vai lá e faz. Você, quando Deus pede para fazer, você tem que fazer, tem que cumprir. Não ficar protelando, enrolando: eu vou, quando der. Quando Deus manda, vai lá e faz, porque é Deus que está falando. É Ele que vai contigo, é Ele que vai te ajudar. E aí o que Abraão fez? Ele errou em ter ouvido a voz da mulher. É o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus já tinha falado para Adão:
Você pode comer de tudo, menos aquela árvore ali. Você não pode comer. Aí Eva foi lá, comeu. E foi lá e deu para Adão. Adão já sabia que não podia. Mas ele foi lá e comeu. Aí quando Deus apareceu, eles perceberam que estavam nus. E aí quando Deus falou com eles, eles se esconderam. Aí eles falaram: por que vocês estão se escondendo? Ah, é porque a gente está nu. Aí Deus falou assim: como que vocês sabem que estão nu? O que vocês fizeram? Quem pediu para vocês comerem daquele fruto? E aí o que foi que Sara fez? Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Quando eles já estavam lá naquela terra, havia 10 anos, ela esperando que Deus desse o filho para ela, não vinha, então ela resolveu entregar sua serva para Abraão, para que ela concebesse. E Abraão foi lá e ouviu a voz da esposa, em vez de esperar a promessa que Deus fez para ele. Quando Deus promete, Ele cumpre. Só que é no tempo dele, não no nosso. A gente não sabe esperar, a gente não tem paciência, a gente muitas vezes quer fazer do nosso jeito, como fez o rei Saul. Ele tinha que esperar chegar o profeta Samuel para que fosse queimadas as ofertas. Mas ele viu que não chegava, ele mesmo foi lá e fez. Aí quando Samuel chegou, falou assim: quem mandou você fazer isso? Não era para você ter feito isso. Aí Saul falou assim: não, é porque o povo estava ali com pressa. Ele começou a dar uma desculpa, né? Não reconheceu o erro dele. E foi onde Deus retirou o Espírito Santo dele. E Samuel disse: Deus já encontrou outro rei segundo o seu coração. E aí o que aconteceu lá entre Adão e Eva? Adão falou que comeu porque foi a mulher que ofereceu para ele. Aí Deus falou para a mulher culpou a serpente. Então fica jogando um para o outro, ninguém assume nada. Ninguém reconhece o erro. Deus sabe que nós somos falhos, somos humanos. Ele quer que nós nos humilhemos a Ele, reconheçamos os nossos erros e peçamos perdão a Ele. E Deus vai perdoar. Deus perdoa. E aí foi quando ele possuía Agar e ela concebeu. Porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. E aí, quando ela conseguiu, Agar engravidou de Abraão. Aí ela começou a desprezar Sara. Aí Sara ficou chateada. Sara não gostou. Falou assim: ué, agora que ela vai ter um filho, ela vai me desprezar? Aí ela não gostou. Então muitas vezes fazemos coisas erradas sem consultar a Deus. Deus manda fazer isso, você vai lá e faz aquilo. Aí o que vai acontecer? Vai ter as consequências daquilo que você decidiu que foi errado. Então muitas vezes nós temos que saber o que estamos fazendo, já sabendo que dependendo do que você fizer vai ter uma consequência lá no futuro. E aí o que aconteceu aqui? Sara resolveu dar sua serva para Abraão, mas não viu a consequência daquilo que teria depois. Achou que resolveria aquilo tudo, porque Deus falou que ia ter, né, Abraão ia ter filhos, ela ia resolver do jeito dela. Não esperou Deus fazer. E aí ela pegou e disse a Abraão: minha ofensa é por tua causa. Minha serva pus eu em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos.
o Senhor julgue entre mim e ti. Então agora o que ela fez? Ela colocou a culpa em mim, Abraão. Ela foi lá, ela que resolveu, teve essa ideia absurda de dar sua serva para Abraão. Quando ele aceitou, ele ouviu, que não deveria ter ouvido, também errou. Mas depois que ela conseguiu engravidar, começou a desprezar a sua senhora. Aí ela não gostou, ela foi lá e culpou Abraão. Tá vendo? Olha o que você fez. Olha lá, por tua culpa que ela está fazendo isso comigo. Então ela errou, ela fez o que não era certo aos olhos de Deus, porque Deus não aprovava isso, não era isso que Deus queria. Aí ela foi lá, em vez de se humilhar, pedir perdão, não, ela foi lá e culpou Abraão. Falou que foi ele o culpado por isso tudo. Então, depois disso, ela não sentiu mais paz. Ela não ficava bem com ela mesma, porque ela estava feliz no começo. Ela deveria ter ficado muito feliz porque a serva dela conseguiu o filho. Só que depois, foi passando o tempo, começou a acontecer, com certeza, muitas brigas ali. Porque Agar começou a se sentir a melhor ali. Então ela se sentia como se fosse a esposa de Abraão. Se era ela que ia dar o filho e não a sua senhora, então quer dizer que a Sara teria sido desprezada, colocada de canto e ficado só Agar ali como o centro. A gente não sabe se pode ser que Abraão também começou a dar mais atenção para ela porque ele iria ter um filho dele. Então começou a ter desavenças ali, começou a ter brigas. E aí, o que Sara fez? Ela foi reclamar com Abraão. E aí, ele disse para Sara: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então, o que Abraão fez? Lavou as mãos. Falou só, faz o que você quiser. Agar é tua serva, faz o que você quiser. E aí o que Sara fez? Afligiu ela, causando aflição nela, torturando. No mínimo ficou ali falando um monte para ela, humilhando ela. Aí o que Agar fez? Não aguentou a pressão. E aí afligiu a Sarai e ela fugiu da sua face. Então Sara começou a ofender Agar. Aí Agar não aguentou, ela fugiu, resolveu sair dali. E aí, lá naquele deserto, no mínimo ela só deve ter levado um pouco de água, pão, alguma coisa, que não diz o que ela levou, grávida, com um filho de Abraão, no ventre. Ela fugiu, ela não aguentou a pressão ali da sua senhora, humilhando ela, falando, que ela pegou e foi embora. Ela saiu dali fugida, ela correu, fugiu, desesperada. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. O anjo do Senhor, o Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, a achou ali no meio do caminho, chorando, aflita, provavelmente achando até que não ia ter mais solução àquilo que aconteceu, desesperada. Quem que pode, numa situação daquela, uma mulher grávida, no deserto, sozinha, sobreviver? Com certeza não sobreviveria, porque tudo é muito longe, cansativo, aquele sol escaldante. Então ela ficou ali e apareceu
Deus apareceu para ela. O anjo do Senhor apareceu. Amém. Muitas vezes Deus, Ele se revela a nós. Nós temos que estar atentos para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Porque Ele quer nos ajudar, Ele quer nos socorrer. Deus é o nosso refúgio. Nós temos que achar refúgio, socorro, somente em Cristo Jesus. Porque somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho a não ser por Jesus. Não há vida fora da presença de Deus, fora da presença de Cristo Jesus. Temos que ter Ele em nossas vidas. E aí, o anjo viu ela ali, perto daquele poço, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vês e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. O anjo viu e falou o nome dela, chamou Agar. Deus conhece seu nome, Deus sabe o que você é. O seu nome está escrito no livro da vida. Amém. Deus te conhece pelo nome, Ele te chama pelo nome. Ele te ama. Ele quer te salvar, Ele quer te socorrer. Só que você precisa estar na presença dEle. Glória a Deus. Sempre. Precisa procurar Deus. Precisa falar com Deus. Que Deus ouve. E aí, ele perguntou: de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então ela só falou isso, que ela veio fugida, mas ela não falou para onde vai. Ela não disse para onde ia, porque quem foge está fugindo de alguma coisa, mas não sabe para onde vai. A pessoa quer fugir, seja para qualquer lugar, desde que não esteja no lugar onde ela está sendo afligida, que ela está sendo maltratada. Ela estava fugindo. Então quem foge da presença de Deus fica perdido. As pessoas querem fugir da igreja. Falam: não vou na igreja mais, não precisa. É aqui que você vai encontrar seu socorro. Aqui que é o refúgio. É aqui que nós temos a união com os irmãos para podermos orar uns pelos outros, ajudar um ao outro. Não tem outro lugar. O mundo parece bom, parece maravilhoso, só que o mundo jaz no maligno. Satanás já tomou conta desse mundo lá fora. Satanás tomou conta da mente das pessoas, que hoje em dia é difícil achar alguém que tenha amor e carinho pelo outro, para ajudar o outro, que esteja ali pronto para socorrer, para dar uma ajuda. E aí o anjo apareceu para ela e ela disse que estava fugida. Então muitas vezes a gente quer uma solução, mas é só Deus que pode resolver. É só Deus que resolve. Eu estou numa situação tão difícil, tão complicada na justiça, porque é só pela misericórdia de Deus. Para Deus não existe impossível. Então é Deus que vai fazer. Deus proverá, eu creio, eu tenho fé que Deus vai fazer o melhor. Porque se Ele fizer, é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. E vou continuar adorando a Deus, louvando, glorificando a Deus do mesmo jeito. Mesmo nas provações, nas situações difíceis. Agar estava numa situação difícil, ela estava aflita, ela estava sem destino, ela não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, grávida, sozinha, mas Deus apareceu para ela. Deus foi de encontro a ela. Deus socorreu. Muitas vezes é só Deus que pode nos socorrer. Só Deus. Deus faz, a gente não sabe como, mas Ele faz. E aí o anjo disse a ela: então,
torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Olha só o que o anjo do Senhor, o próprio Deus, falou para ela: volta para lá e se humilha para ela. Ela já saiu de lá humilhada, enxotada, bem dizer, e agora ela tem que voltar lá e ainda se humilhar mais. Muitas vezes é isso que Deus quer da gente, que a gente se humilhe. A gente não entende, mas precisamos nos humilhar, mesmo que estejamos certos. Vamos nos humilhar ali, vamos estar nas mãos de Deus, porque maior do que a humilhação que você está passando é o que Deus tem para você na sua vida. Amém, meu Pai. Aleluia. A humilhação que você passa não é maior do que Deus tem para você, não é maior do que Deus tem preparado para a sua vida, que é a de vitória. Graças a Deus. Passamos o crente de verdade, pessoa que é crente, que está firme com Deus, que está ali servindo a Deus, faz a obra. Fé sem obras não vale nada. Temos fé, nós temos fé, confiança, nós cremos em Deus, cremos em Cristo Jesus, e somos servos do Deus Altíssimo. Estamos aqui para isso. Mas aquele que é crente mesmo, de verdade, que está passando pela prova, será humilhado. Infelizmente, vamos ser humilhados. Então essa é a prova que nós vamos ter que passar. Jesus foi humilhado. Jesus só fez o bem aqui. Jesus só fez milagres, curou, libertou, ressuscitou mortos. E mesmo assim, mataram ele. Mesmo assim, mataram Jesus e crucificaram ele lá naquela cruz. Ele foi humilhado. Ele ficou lá naquela cruz, exposto para todo mundo ver. Porque a cruz era a pior morte que poderia acontecer para alguém. E geralmente era crime, era só criminoso que ia para a cruz. Que crime que Jesus cometeu? Qual crime que Jesus cometeu? De amar demais? De ajudar as pessoas, só fazer o bem, de curar, salvar, libertar? O que Jesus fez para poder ser crucificado lá naquela cruz? Jesus não fez nada. Quem fez fomos nós. Nós somos culpados por Jesus ter parado lá naquela cruz. Que Jesus fez aquilo para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados. Já está pago. Jesus pagou. Jesus pagou com o seu sangue ali, derramado naquela cruz, para te salvar, te curar, te libertar de toda a opressão, de tudo aquilo que não presta, te libertar dos demônios que te atormentam. Jesus foi crucificado por isso. E aí o anjo do Senhor disse a ela: volta para a casa da sua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Ela teve que obedecer. Ou ela faria aquilo ou ela ia morrer. Só que o anjo não repreendeu ela, não falou: por que você saiu de lá? O que você fez? Onde você estava? Não falou nada. Ele ainda disse a ela: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, ao qual chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será um homem valente, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. Então aqui o anjo disse: o Senhor ouviu a tua aflição. Amém. Agar, ela fala com Deus.
ela era egípcia, ela tinha outros deuses quando ela morava lá no Egito. Só que depois que ela foi para a casa de Abraão, provavelmente ela começou a acreditar no Deus de Abraão. E foi quando ela fugiu que ela clamou para esse Deus. Ela clamou e Deus ouviu e apareceu para ela e falou com ela. Deus ouve as nossas aflições, Ele também pode aparecer para nós. Ele fala conosco através da palavra de Deus, a Bíblia, através de louvores, através de alguém que fala alguma coisa, alguma palavra. Deus envia um anjo para nos socorrer. Deus enviou esse anjo para socorrer Agar, porque Ele ouviu a aflição dela. E disse que esse filho que ela teria também seria abençoado, porque é filho de Abraão. Sendo filho de Abraão também seria abençoado, seria numeroso como as estrelas, como outras nações. E ele chamou o nome do Senhor, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê. Então a própria Agar colocou o nome do Senhor de Deus. Agar chamou de Deus. Uma pessoa que era idólatra, estava em outro, era de outro lugar, né, que tinha vários deuses. Ela começou ali a ficar com Abraão. Ela aprendeu quem que era o Deus verdadeiro. E aí ela disse: Tu és Deus que me vê. Deus te vê, Ele está te vendo, Ele te enxerga. Você é alguém para Deus, você é muito importante para Deus, você é especial para Deus. Deus conhece teu nome, Deus te ouve. Ele ouve a tua aflição e Ele vai te socorrer. Assim como Ele socorreu Agar, Ele apareceu para ela e ela ouviu. Ela ficou feliz porque Deus a viu. Ela pensou que ela não era nada ali, porque ela era uma escrava, porque ela foi humilhada pela sua senhora. Ela achou que não era nada. Só que Deus viu aquela mulher. Nós somos, sim, alguém para Deus. Deus não vai ver o que você tem, se você é rico, se você é pobre, se você tem estudo, tem diploma. Deus não vê isso. Deus vê o seu coração. Assim como Ele viu o coração de Davi, que era um adorador de verdade, né? Deus escolheu Davi porque era segundo o coração de Deus. Davi era pastor de ovelha, era o mais humilde, o mais simples, o que, né? Era tipo um faxineiro numa empresa que acha que ele não vale nada, mas para Deus Ele foi lá e escolheu aquele. Deus escolheu aquele. Nós somos escolhidos de Deus. Somos a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Por isso que temos que estar firmes, sempre conversando, falando com Deus, orando. Aleluia. E aí ela ficou feliz e disse isso. Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, eis que está entre Cades e Berebe. E Agar deu à luz um filho a Abraão, e esse deu o nome ao filho que Agar tivera, de Ismael. E era Abraão na idade de 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Amém. Glória a Deus. A promessa ainda não estava em Ismael, mas ele já tinha 86 anos quando o filho da serva de Sara nasceu. 86 anos. A promessa de Deus, aqui no caso, ficou 10 anos nessa cidade, aí que ele teve o filho. Só que mesmo assim, não era isso que Deus queria ainda para eles. A promessa de Deus veio bem mais tarde, mas veio através de Sara, porque para Deus nada é impossível. Amém? Amém. Glória a Deus, Deus seja louvado. Vamos ficar em pé.